Salve, salve, pessoal! Este é o podcast Eu Tenho Direito, voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e dos escritórios conveniados deste sindicato. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre diversidade no trabalho. Eu sou Antônio Vicente Martins, do escritório AVM Advogados, e estou aqui com nossos convidados especiais para fazer essa conversa sobre diversidade e trabalho. O Sandro Rodrigues é bancário do Itaú Unibanco. É Itaú Unibanco, né, Sandro? É Itaú Unibanco. E diretor da pasta de diversidade e combate ao racismo aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. O Eduardo Henrique Marques Soares, o conhecido Eduardo Henrique por nós, é advogado, sócio da LBS Advogadas e Advogados, atua na assessoria jurídica para a CUT e para várias federações e sindicatos e também é integrante de grupos de diversidade no escritório LBS e na Rede Lado, que é uma rede de escritórios de advocacia de todo o Brasil e instituições, debatendo o mercado de trabalho para a população LGBTQIAPN+. Então, antes de começar a nossa conversa, eu quero pedir para você que está nos escutando, que está nos assistindo, que se inscreva no nosso canal, dá o like neste vídeo e compartilha com teus colegas bancários, com os teus colegas trabalhadores, com as colegas trabalhadoras e trabalhadores. E isso nos ajuda a chegar em mais pessoas que podem se interessar pelo tema. Nós vamos, durante também este programa, vamos chamar a Bia Garbellini, que é bancária do Banco do Brasil, diretora da pasta de Juventude e Gênero do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e secretária da Juventude da Contraf-CUT, para fazer algum depoimento, falar sobre algum dos temas que nós vamos tratar aqui. Então, nos últimos anos, a palavra diversidade, ela ganhou um destaque nas empresas, nas campanhas de publicidade e até nas metas corporativas. Mas o que significa efetivamente, Sandro, promover a diversidade no mundo do trabalho? Existe uma efetiva diversidade no mundo do trabalho? Bom, um salve para todo mundo aí, tá, que está nos assistindo, ao doutor Eduardo, ao doutor Vicente aqui que estão na nossa entrevista aqui, né? Queria agradecer esse espaço aqui, que é um espaço coletivo, vamos dizer assim, de certa forma de enfrentamento a algumas realidades, e é importante a gente fazer esse debate aqui, né, no que se refere à estrutura do sindicato que a gente está fazendo aqui, no que se refere ao mundo do trabalho. Eu queria, antes de responder um pouco dessa pergunta aqui, colocar em que lugar eu me situo aqui no sindicato, nesse coletivo. Eu sou um homem gay, né, cis, sou bancário, claro, do Itaú. Tá? Aqui dentro do sindicato a gente tem um coletivo de homens e mulheres pretos e pretas de toda a diversidade sexual e de gênero, que a gente transforma a nossa militância em ações, vamos dizer assim, levando para a categoria e fora também. Então, eu estou aqui fazendo, de repente, uma voz, um lugar de fala para esse coletivo, que age também da mesma forma. A gente está sempre atuando e resistindo a algumas questões que ocorrem nas agências bancárias. Né? O nosso coletivo, eu da camiseta aqui, Diversidade e Combate ao Racismo, que é a nossa pasta aqui do sindicato. Então, quanto à questão da diversidade no ambiente de trabalho, mais precisamente do banco, existe. Tá? A gente até fez, óbvio que existe, a gente fez até uma pesquisa em 2021, na época da pandemia, junto com o Diese, para traçar esse perfil junto às agências bancárias, que ela era um guarda-chuvão, que trabalhava com a perspectiva de diversidade, numa perspectiva de PCDs, pessoas com deficiência, a questão da diversidade LGBTQIAPN+, homens e mulheres pretos e pretas, e a questão dos jovens. Então, a gente fez uma pesquisa grande, tiramos alguns encaminhamentos a partir de ali que ia balizar a nossa gestão do sindicato para a gente ver como é que estava isso dentro da categoria bancária. Coisa que não tinha, né? Porque o último censo do Diese foi em 2019.
E a gente queria um patamar, vamos dizer assim, uma análise mais precisa para a gente conseguir atuar dentro das agências. Tivemos um resultado. Dentro da categoria bancária foi tudo online. A gente fez 6.967, se eu não me engano. Não estou sendo bem preciso, talvez. Pesquisas por telefone. Isso é uma pesquisa nossa? Nossa, aqui dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Porto Alegre. Isso, inclusive, até balizou alguns sindicatos no resto do país que gostaram bastante e queriam fazer esse tipo de pesquisa. Né? E acredito que tenha avançado, eu não tenho acompanhado. E aí o que acontece? Foram 627 pessoas responderam. Tá? E a gente tem um aparato dessa pesquisa, depois se alguma pessoa quiser eu posso estar enviando, né, do que tem de diversidade dentro das agências bancárias. O que apontou ali? As pessoas, claro, não gostam de se identificar, com medo de algum tipo de retaliação, com medo de algum tipo de perseguição, né? Com medo de algum tipo de assédio. Então, a gente viu meio que um apagamento, né, nessa pesquisa para te dizer exatamente o que tu é. Né? Porque tem todo um tipo de ação e preconceito nesse sentido. Bueno, a partir disso, a gente notou, a partir dessa pesquisa, a gente notou isso e começamos também a levar isso para outras instâncias, vamos dizer, para a nossa confederação, que é a CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Tu tem os dados dessa pesquisa? Eu tenho os dados. Dessas 700 pessoas, 690 Sim, pessoas? Eu boto aqui, ó. A gente tem de homem cisgênero, né? Se identifica com o sexo de nascimento. 49,6% é o que a gente tem na pesquisa. Identidade não binária, 0,2%. Vamos tratar um pouco dessas coisas, assim, o que é a identidade não binária, já que a gente está tratando com um conjunto de situações aqui nesse sentido. Deixa eu só ver uma coisa aqui no que se refere ao restante da pesquisa, que não era essa pauta, mas vou dar uma olhada pesquisada aqui, tá? Vamos lá, não binário, a pessoa que não se identifica como, tem vamos dizer assim, ele não se identifica como homem ou mulher, entendeu? Ele transita nessas duas situações. Né? Homem e mulher trans, 0,2% também se identificaram na pesquisa, 91,7% heterossexual, 4,5% gays e 1,9% lésbica. E aí, a gente trabalhou dentro dessa pesquisa com o DIEESE, com a questão da discriminação, se já sofreu discriminação dessas agências bancárias e tal. 57,4% nunca sofreu discriminação. 57% dos gays. Isso, das pessoas, gays ou lésbicas, LGBTs, dentro das 9 letras ali. Tá. E 36,3% já sofreu discriminação. 6,3% prefere não responder. Então, isso foi um pouco dos dados da pesquisa que a gente fez de diversidade, né, no sindicato. Notamos isso e levamos isso também para algumas reuniões que tiveram na CONTRAF, a nossa confederação. Por quê? Que a gente queria cobrar também que o CEGROS, que é o Coletivo de Gênero, Raça e Orientação Sexual, lá cobrasse nacionalmente isso, com pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, a gente tentou reverberar isso, para ver como é que estava isso dentro das agências, para traçar um painel para partir para outras ações. Para tentar algum tipo de construção de políticas de enfrentamento de situações de discriminação ou alguma coisa assim. Essa proporcionalidade, por exemplo, que a gente está falando aqui de identificação, né? Sim. Ela é uma que foi vista nessa pesquisa aqui dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Ela é uma proporcionalidade que se observa também num censo geral, ou ela é talvez um pouco mais com desvio padrão um pouco maior ou menor, em função até da condição do trabalho, ele acaba gerando um pouco de medo das pessoas de fazer essa identificação? Sim, a gente, quando conversando com o DIEESE, na pesquisa, a gente viu essa questão do desvio, porque a gente nota que seria maior. Como a questão de retaliação, aquilo que eu iniciei no papo, perseguição, o assédio, poderia ser grande, então as pessoas acabaram não respondendo. Muita gente não respondeu por conta disso. E aí o desvio, não sei se é isso que está te referindo, o desvio pode ser exatamente nesse patamar aí. Sim. Então aconteceu muito disso. Entendi. Deixa eu fazer o Eduardo Henrique aqui. Edu, esse tema que o Sandro fez, essa introdução a respeito dessa pesquisa de situação, de diversidade dentro das agências bancárias, esse olhar
ele também é compartilhado por ti dentro das tuas experiências, que tu tem acesso também a várias pesquisas. O Eduardo é um estudioso desse tema também. Seja bem-vindo, Edu. Olá, eu queria agradecer mais uma vez o convite. É um tema bastante sensível. Os dados que o Sandro trouxe, eles refletem não só a categoria bancária, mas o mercado de trabalho. É um mercado de trabalho ainda não inclusivo, é um mercado de trabalho que tem uma tentativa de apagar a população LGBTQIAPN+, especialmente pessoas trans e travestis, né? Os dados que o Sandro trouxe, eles indicam que muitas vezes as pessoas têm medo de assumir a sua sexualidade, a sua identificação de gênero. E eu tenho dados também de todo o mercado de trabalho, né? Não só dados feitos pelo DIEESE, mas por outros estudos que fizemos, que acompanhamos, junto à CUT Nacional e outras entidades, né? Aqui, por exemplo, em Brasília, no Sindicato dos Bancários de Brasília, nós fizemos na última negociação encontros com a categoria bancária para discutir, diante de tais dados, né, dados preocupantes, eventuais possibilidades de inclusão de novas cláusulas em favor da categoria bancária. Fizemos, por exemplo, um dia só para tratar de pessoas LGBTQIAPN+, outro dia para tratar de questões antirracismo, justamente para levar à Contraf a necessidade, né, de fomentar a incidência de cláusulas a favor da população LGBTQIAPN+. Por exemplo, como o Sandro falou, muita gente não se sente seguro em falar sobre a sua orientação sexual ou no trabalho, 54% mais ou menos, é um número grande. E 61% não assumem sua orientação ou identidade de gênero. Um outro ponto é que 35% mais ou menos já sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação. Eu acho esse número ainda baixo, porque muitas vezes a pessoa não acaba não identificando na prática, enraizado, né, na nossa sociedade, o preconceito, a homofobia, a transfobia. E muitas vezes a pessoa, mesmo sendo LGBT, ela não identifica efetivamente alguma fala preconceituosa pelo seu gestor. Então esse número é bastante baixo e não deve espelhar a realidade efetivamente. Um outro dado preocupante que a gente encontrou em algumas pesquisas é que cerca de 35% das empresas não contratariam pessoas LGBTQIAPN+. E das que são contratadas, apenas 13% conseguem algum cargo de liderança. Isso também na categoria bancária a gente vê muito pouca gente trans, bissexual, né? Acho que nem na pesquisa apareceu o bissexual, que muitas vezes também é apagado dessas pesquisas, inviabilizado a pessoas gays, pessoas lésbicas, enfim, em cargos de gestão, né, cargos de diretoria nas empresas. Apenas 13% afirmam ter conseguido algum cargo. E como eu disse, um ponto muito mais preocupante é a população trans e travesti, né? 90% dessas pessoas trabalham com prostituição ainda no Brasil. O Brasil, que é o país que mais consome conteúdo adulto com pessoas trans e travestis, é o país que ainda mais mata e agride a população trans e travesti no Brasil. E também intersexo, né, que é importante também trazer ao debate as pessoas intersexo. Os outros 10%, 4% estão em trabalho formal e outros 6% em trabalho informal. Então, Vicente, Sandro, os dados trazidos pela pesquisa feita em Porto Alegre, os dados refletem a realidade não só da categoria bancária em todo o Brasil, mas do próprio mercado de trabalho, né? A gente ainda tem muito pouco direito garantido para a população LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. A gente pode dizer, então, Sandro, Eduardo, que
Assim, pela experiência que a gente vê e até pelo contato, por exemplo, vamos falar assim das agências bancárias, né? Apesar de, às vezes, os bancos agora terem até adotado um discurso da questão de diversidade, antirracismo como uma estratégia de marketing, apesar deles terem adotado isso, né? Não é isso que a gente vê dentro das agências bancárias, né? A gente não consegue visualizar isso. A gente entra numa agência bancária e eu estou falando assim, a questão da diversidade claramente também e a questão do racismo também claramente, porque a gente não vê uma proporcionalidade, a gente vê a proporcionalidade daqui a pouco de diversidade e de antirracismo numa propaganda, mas na agência bancária, quando a gente entra, a gente não vê isso efetivamente. Então, quando tu fala, Sandro, que existe um ambiente de diversidade, significa que existe trabalhadores que representam essa diversidade, mas não que os ambientes permitam que esses trabalhadores eles possam se expressar efetivamente de acordo com a sua orientação sexual. É isso? Eu faço esse depoimento também de que é isso. Cara, a gente não vê, por exemplo, trans dentro de uma agência bancária. Hoje até a gente está vendo em alguns bancos públicos isso, tá? Mas é muito pontual. E fica em função de cotas que são estabelecidas pelos concursos, né? Certo. Mas é isso? A minha impressão está correta? Não, está correto, né? Geralmente, quando acontece, é em bastidores nas estruturas dos bancos, mas nem em bastidores tem. E está correto também quando utilizar essa questão que é o seguinte, existe uma propaganda bonita, né? Bacana, como estratégia de marketing, pela questão da diversidade, LGBT, né? O povo negro e negra, né? A importância disso, mas dentro das agências até porque são consumidores, né, Sandro? Sim, e outra, dentro dos bancos existe essa perspectiva, na realidade, de metas, né? Então, tu vai buscar metas a partir dessas pessoas, então é só para atrair, mas lá dentro, efetivamente, não tem. Cadê um homem preto ou preta trans dentro de uma agência bancária? Né? Cadê uma lésbica que a gente identifique se for o caso, né? Ou uma travesti dentro de uma agência? Não tem. Cadê os homens e as mulheres negros e negras em banco privado, principalmente? Não existe, não tem quando vem em bastidores. Fora uma série, quando acontece também, fora uma série de discriminações que acontece que a gente já pegou aqui no sindicato também e já fomos, né, tentar alterar um pouco essa realidade, sendo que é bem difícil. Então, quando o banco nos chama para apresentar um tipo de resultado, que ele vai fazer isso dentro das agências da questão da diversidade, a gente sempre cobrou, pelo menos no banco onde eu atuo ali, cobrei sempre essa questão dos bastidores. É uma mentira. Isso não está existindo. Isso é só papo para boi dormir, vamos dizer assim, usando uma expressão bem, né, corriqueira, assim, porque não existe isso. Não tem. E em banco público, alguns têm a questão do concurso. O Banrisul foi bem interessante no último agora. Foi em 2021, se eu não me engano, ele botou cotas para as pessoas trans. Entrou 39 trans no Banrisul. Sim. Né? Trabalhou bastante com essa perspectiva de diversidade. Povos originários também, que foi importante. As pessoas negras e negros, entendeu? Então, foi interessante esse último concurso do Banrisul, porque teve isso. Num número, acho que foi 867, 869 pessoas que entraram no Banrisul, 39 trans, é um pouco de avanço, né? É interessante, isso os bancos deveriam se espelhar, tanto o Banco do Brasil como a Caixa também. Mas daí o Banrisul, às vezes, daí acaba também tendo algum problema no processo até de contrato de experiência das pessoas, porque as pessoas acabam daí não sendo aprovadas dentro do contrato de experiência. Daí é outro ponto que a gente também está enfrentando. Que já chegou para nós também isso. Exatamente. Quer dizer que é diferente, às vezes, que a pessoa entra para dentro daquele ambiente, que é um ambiente extremamente conservador, digamos assim, né? E preconceituoso do ponto de vista dessa estrutura que tem muitos e muitos anos, e não é em função desse banco ou daquele banco, é o conjunto dos bancos que acaba sendo assim. E é o conjunto da sociedade também, vamos fazer essa reflexão. E por isso que eu acho que é importante debater e procurar educar também, né? Porque às vezes é isso, é uma coisa que a brincadeira, né, ou o comentáriozinho que, ok, podia fazer há 50 anos atrás, ou há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ele não pode ser feito hoje. Certo. E é um processo educativo que a gente tem que enfrentar. Edu,
Muitas empresas criam comitê, semana temática, programa de diversidades e inclusão, mas essas ações, elas resultam em mudanças estruturais efetivamente, ou elas precisam ser acompanhadas e ser reforçadas para que elas realmente acarretem mudanças estruturais, culturais, digamos assim, nas empresas? Eu acho interessante reforçar a questão, né? Chega junho, as empresas colocam bandeiras do arco-íris, se mostram inclusivas, que respeitam diversidade, mas na prática é diferente. Especialmente acabando junho, né? Tiram todas as cores. E volta-se a um quadro, né? Um local de trabalho bastante conservador. Não adianta mesmo colocar numa norma, num concurso, cotas para pessoas trans, pessoas LGBT, se depois há maneiras de tentar viabilizar a manutenção dessa pessoa nos quadros do banco. Um ponto interessante, de fato, é que a gente tem que pensar em diferenciar integração de inclusão, né? Às vezes as pessoas contratam uma pessoa LGBT para o seu quadro de funcionários, mas não tem cuidado de transformar o local de trabalho, né? É todo um comportamento social que precisa ser modificado. Você precisa ensinar as pessoas que estão ali, né, a tratarem, a respeitarem a diversidade, né? E que essas diferenças não sejam utilizadas como barreira, né? Não basta contratar uma pessoa LGBT, a empresa tem que fazer o quê? Criar maneiras de modificar os pensamentos de todo mundo que está ali, né? Porque não adianta eu colocar uma pessoa trans, uma pessoa gay trabalhando numa agência, se o gerente é extremamente conservador, né, homofóbico, e isso na prática não serve para nada. Deixa eu fazer, Vicente, Edu, deixa eu só fazer uma interrupção aqui contigo para tu fazer uma linha de raciocínio aqui. E eu vou propor essa linha de raciocínio aqui, tá? Assim, para vocês dois fazerem um debate disso. Eu posso dizer que contratar uma pessoa assim, identificada como gay ou trans, tá? Ou uma travesti, tá? Eu posso dizer que contratar ela, considerando isso que o Eduardo está colocando, de que é preciso que quando ela não só integrar, mas acolher, fazer, mudar a cultura do local onde ela vai trabalhar, eu posso dizer que a contratação de uma pessoa dentro dessa coisa da diversidade e até antirracista também, porque é isso também, quando tu coloca, por exemplo, uma pessoa negra dentro de um ambiente que só tem pessoas brancas, né, isso gera um custo, digamos, na contratação. Posso dizer isso, de que é mais caro fazer uma contratação dessas para uma empresa, mas posso também dizer, do ponto de vista, agora falando da questão da economia mesmo, tá? Posso dizer que essa pessoa, depois que ela estiver inserida dentro daquele local, ela vai ter uma possibilidade de uma rentabilidade muito maior do que uma pessoa que estava lá já trabalhando. Ou seja, é uma coisa assim, é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, tá? Ou seja, é evidente que eu estou trazendo uma pessoa que é trans, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser integrada dentro daquele ambiente. Então isso vai custar mais caro do que tu colocar uma pessoa aqui que não tenha essa diversidade, tá? Porque tu vai ter que ter processo de educação, tu vai ter que ter uma série de ações por parte do contratante, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, quando essa pessoa ela se sentir dentro daquela estrutura, ela vai ter uma resposta que talvez seja mais produtiva do que as pessoas que estavam sendo contratadas dentro daquela condição de normalidade. Posso fazer essa reflexão pura e simplesmente econômica também, Eduardo? Eu não sei se o Sandro quer falar antes, mas eu acho que é um dos pontos importantes, sim, né? De um lado, lógico, o empresário vai pensar em gasto, né? Mas tem que pensar que, a partir do momento que a gente tem uma pessoa que está ali dentro do local de trabalho, respeitada, né? Tendo espaço para crescimento,
espaço para desenvolvimento, essa pessoa estará mais motivada e, logicamente, conseguirá alcançar os objetivos ali colocados pelo seu empregador. Então, é um fator, sim, né? Existe também a questão, olha, fica legal para a sociedade contratar uma pessoa LGBTQIA+, também existe, mas a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente tem uma onda ainda crescente de discriminação, né? Mas não é isso que pode impedir que a gente consiga, junto às empresas, às instituições bancárias, o crescimento, né, crescimento e adoção de normas para fomentar a contratação de pessoas LGBTQIA+, mas também a sua inclusão efetiva e crescimento, né, com direito a oportunidades. Tanto é que depois, como eu citei, a gente fez fez uma semana prévia às negociações aqui no Sindicato dos Bancários de Brasília, e a gente sugeriu algumas cláusulas para que fossem levadas às mesas de negociação junto à Contraf. E nessas cláusulas a gente colocou também clima organizacional, criação de comitês de diversidade, treinamento e apoio a políticas de garantia de inclusão e respeito à diversidade, concurso para as pessoas LGBTQIA+, políticas de oportunidade, questão também de respeito ao nome social, isso infelizmente ainda acontece, de não ter o respeito ao nome social, e também a criação de canais de denúncia e combate à discriminação. Mas, por exemplo, a criação de um comitê de diversidade para apresentar estudos, fazer encontros com toda a equipe do local, isso é importante sim, porque permite que a pessoa de fato seja incluída naquele quadro de funcionários e consiga efetivamente crescer, né, sem essas barreiras. Logicamente, há custos lá, mas esses custos eles acabam sendo superados pela criação de um ambiente mais inclusivo e com uma saúde entre os empregados ali envolvidos. Acho que vale sim a reflexão quanto a essa questão econômica. Eu acho o seguinte, parte do princípio que é o seguinte, quando uma pessoa LGBT é contratada, já tem que ter na empresa aquela lógica, na verdade, do acolhimento. Então tem que já ter uma preparação nesse sentido, inclusive com umas situações que, vamos dizer assim, um banheiro neutro é importante. A gente já teve situações horríveis dentro de banco, que chegou no sindicato e a gente foi resolver, seja com o Ministério Público, no NIT, Núcleo de Igualdade no Trabalho, na DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Então a gente já agiu dessa maneira. Então, essa questão que eu coloquei ali atrás, que o Banrisul, por exemplo, entrou 39 pessoas, eu concordo contigo, voltando um pouco, que sim, teve muita gente, algumas pessoas vieram reclamar aqui, pessoas trans, que estavam sentindo perseguição por parte de alguns colegas que não estavam preparados para recebê-los e recebê-las, e também dos clientes. Que muito maus tratos, assim. Claro. E muita perseguição. Não quero ser atendido por ti, entendeu? Fico reclamando pro gerente, da indumentária da pessoa. O colega, esse que entrou no concurso, ou a colega tem dificuldade porque as pessoas ficam meio constrangidas quando entram no banheiro, queriam um banheiro neutro, né? Então tem que ter todo esse acolhimento, essa preparação para receber as pessoas. E pode ser até, se tem esse comentário que pode ser um pouco mais caro, mas o que acontece? Quando coloca uma LGBT numa empresa, isso inspira, vamos dizer assim, outras pessoas LGBT dentro de uma comunidade, dentro da sociedade, a querer também fazer o mesmo e entrar. Fortalece a comunidade, fortalece a sociedade de uma maneira geral. Então, tu só está potencializando ações nesse sentido para tudo. E aí reverbera também para o movimento negro também, para os povos originários. Então, tem que ter essa política dentro dos bancos. E tem que ter esse respeito, evidente, né, dentro das estruturas. E digo mais... A maioria das pessoas que eu conheço LGBTs dentro das agências, o vestir a camisa dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, empresarial, é muito importante, porque eles veem aquilo como uma grande oportunidade, visto a série de dificuldades que teve no que antecede quando passa num concurso ou entra dentro de um banco. Então, a questão de cumprir objetivos e metas dentro das agências é muito mais intensa. E fica aquela coisa também de que eu preciso ser melhor ainda que os outros ou outras, né? Para me sobressair, porque eu sei
a dificuldade que é eu ter entrado e a maneira como as pessoas me olham também e vão me cobrar. Então tem muito disso, e aí meio que respondendo um pouco a tua pergunta e o questionamento aí né, se existe esse esforço, existe um esforço maior e se sobressai também bastante. Os dados que a gente tem, assim, em casos concretos... É como um PCDs também. Né? Em casos concretos, Sandro, é impressionante, porque é um atingimento de metas, assim, de venda de produtos, etc., que é com o pé nas costas, assim, que acabam atingindo, mas acabam também sofrendo toda uma série de discriminação, preconceito, etc., e de resistência dentro das agências, pelos colegas, e muitas vezes porque os bancos acabam não acompanhando isso, e eu achei bem legal isso que vocês falaram, que é essa coisa do integrar e do acolher aquela pessoa que tá começando a trabalhar. Eu acho, Vicente, fala, Edu. O que eu acho importantíssimo que o Sandro disse, que de fato a criação de um espaço seguro e inclusivo tem que ser antes, né? Não adianta a gente contratar vou contratar uma pessoa LGBT, a pessoa cai ali, fica, como falam, né, no dia a dia, fica boiando sem saber o que acontece. Todo dia que uma pessoa LGBT sai de casa é uma luta, né? A gente sabe, pessoas pretas, pessoas LGBT, pessoas trans, né, já saem depois nessa corrida, né, por melhores condições de emprego, de saúde, de trabalho, de lazer. Então, eu acho que, de fato, a criação é prévia. Não adianta você contratar sem você ter esse espaço de acolhimento, esse espaço para... Esses comitês são importantes, né? Então, isso é um ponto essencial a ser levado nas negociações. Criação de comitês para possibilitar o acolhimento, a inclusão dessas pessoas a serem contratadas. Porque senão elas vão chegar no ambiente, não saberão como agir, sofrerão discriminação, né? As pessoas ali não estarão preparadas, né? Sem canais de denúncia, né? Isso acontece muito, de fato, sem respeitar o nome social, sem a utilização de banheiros neutros, né? Isso são pontos que acontecem em todo o Brasil e que demonstram efetivamente um mercado de trabalho ainda não inclusivo. E toda a violência. Mas eu vou fazer só uma breve interrupção para chamar uma convidada que vai participar aqui também conosco, a Bia Garbellini, que é bancária do Banco do Brasil, como eu já disse, diretora da pasta de juventude e de gênero dos sindicatos bancários e secretária da juventude da Contraf CUT para... Bia, seja bem-vinda e fala um pouco pra gente, Bia, sobre quais são hoje as políticas que estão sendo adotadas pela Contraf dentro do universo que vocês estão acompanhando aí, algumas dessas construções aí de políticas para conseguir estabelecer uma pauta de reivindicações e de combate à discriminação de gênero. Então, dentro da Contraf, nós temos, né, os coletivos de diversidade, de gênero, antirracista, enfim, nós temos diversos coletivos, né, que discutem essas pautas sempre e subsidiam, né, o Comando Nacional com esses debates, que também levam, né, os debates para dentro dos seus estados, né, e aí cada representante ali dentro do coletivo leva esses debates também. E foi a partir disso, né, que a gente conseguiu no ano passado, né, na nossa campanha nacional, avançar bastante, né, na questão da diversidade dentro da nossa CCT, né, foram avanços muito importantes, né, em relação a compromisso com o combate à discriminação, a compromisso com orientação, né, para os funcionários, a criação de um canal de denúncias, né, para combater também qualquer tipo de preconceito, LGBTQIA+, fobia, enfim.
Então, esses avanços foram muito importantes, né? E a gente precisa ainda avançar mais, obviamente, né? A gente precisa, por exemplo, avançar muito na questão de ingresso de pessoas trans, né, dentro dos bancos. E aí, a partir desse ingresso também em políticas de permanência, de ascensão, enfim, porque a gente sabe que sempre vão ter esses problemas, né? E essas pessoas esbarram em questões muito atitudinais, né, nos locais de trabalho. Então, a gente está sempre aí lutando para conseguir avançar nesse sentido. E é isso, né? Acho que o importante é a gente ter em mente que a convenção coletiva de trabalho, tendo essas garantias, ela garante que os bancos não possam, assim, mudar de ideia no meio do caminho, né? Os nossos direitos não estão atrelados a questões mercadológicas, como está acontecendo aí no mundo com a Meta, né, com outras grandes empresas que estão mudando suas políticas de diversidade, né? E no nosso caso, a gente está muito mais garantido pela nossa CCT. Isso é bem importante. Sandro, a gente fala bastante sobre... A gente tem, e já no programa aqui mesmo hoje, a gente tem conversado sobre práticas, sobre programas que falam em diversidade e inclusão, mas que muitas vezes essas ações elas não resultam em um resultado concreto. Por que não resulta não tem esse resultado concreto? Ou que contradições que a gente pode ver dentro dessas iniciativas e que poderiam ser superadas, digamos, pelo diálogo, pela construção talvez de normas coletivas, em convenções coletivas que pudessem também ser aplicadas? Para começar, o item é a contratação dessas pessoas, né? Que não está tendo. Tem uma política de contratação. Política de contratação de fato disso. E a gente não vê essas pessoas em bastidores quando acontece. Vê elas em trabalho na frente das agências, atuando ali na parte gerencial, em todas as agências nesse sentido. É isso que a gente cobra. Assim como as pessoas negros e negras também. A gente vê em bastidores quando a gente vai numa agência bancária. Trans, pior ainda, não vê nada. Né? Então, para começar, teria que ter essa questão da contratação, que é imprescindível. Porque acontece? A FENABAN vai vir com... Vocês acham que é possível a gente criar normas que sejam, ainda que elas... que sejam programáticas? Digamos, os bancos se comprometem a ter uma política de contratar. É uma norma programática. Sim. Ela não está dizendo eu vou contratar 1% de pessoas trans. Eles vão se comprometer. Isso? Mas tu acha que isso poderia ser, de alguma forma também, algum jeito da gente também avançar dentro desse processo? Ou tem que ser objetivo e tem que dizer... Tem que ter contratação de no mínimo 1%, 2%, 5%, sei lá. Eu acho que tem que ser objetivo. Né? E outra também, não adianta também só dizer, obviamente, e como a gente já cobrou várias vezes, assim, não tem a contratação, de fato, não acontece nada, porque os bancos, eles colocam como exemplo, pelo menos alguns bancos que eu cobrei, foi o seguinte: as pessoas não têm qualificação exigida para entrar no ambiente de trabalho, por isso que a gente não contratou. Não vieram nos procurar, não preencheram os requisitos necessários para entrar dentro de uma agência bancária e começar o trabalho. Tem isso. Tem essa situação também que é bem forte, que a gente acompanha em alguns casos. Porque assim, a FENABAN vai vir agora com uma série de questões vindas do movimento sindical de todo o país, que se reuniu via Contraf, e vão cobrar a FENABAN. Aquela construção da FENABAN nada mais é do que a construção nacional dos bancários e bancárias que levaram, a Contraf levou e os sindicatos levaram para a FENABAN. Entendeu? Qualquer alteração nesse sentido, demandas, encaminhamentos que possam ter vindo do movimento sindical, não é eles, é a nossa cobrança. Tanto é que um censo que eles fizeram, o último é de 2019, né? O Eduardo ali me corrija se eu estiver errado. Agora vai ter um censo em 2025, no segundo semestre, agora em setembro de 2025, para ter o resultado em fevereiro de 2026. É essa a informação que eu tenho. Então está faltando isso, de fato, para a gente chegar
com alguma coisa já cristalizada, já montada, para cobrar dentro da nossa convenção coletiva alterações nesse sentido. Porque aí, senão, a gente volta para a propaganda bonitinha, para tudo, como o Eduardo também falou, junho, tudo é bandeira do arco-íris, e aí chega nos outros meses não acontece nada. É que nem no novembro, né, no que se refere ao movimento negro. Novembro, o povo é chamado, o povo preto e preta é chamada para absolutamente tudo, e depois os outros meses esquece. Então tem que ter essa política de continuidade, entendeu? Para impulsionar ações efetivas que a gente consiga alterar a realidade dentro das agências bancárias de fato. O resto é balela. De repetição, né? Sim. Eduardo, um problema também que a gente é recorrente, que a gente tem identificado, é o que se chama de tokenismo, né? Que quando empresas contratam uma ou duas pessoas negras ou trans ou com deficiência apenas para, entre aspas aqui, representar, apenas para fazer uma ação de marketing, digamos assim. Quais os impactos desse tipo de prática para quem ocupa esses lugares e como a gente pode identificar isso como uma armadilha, como um jeito de efetivamente não ter diversidade no local de trabalho? De fato, até corroborando o que o Sandro falou, muitas vezes é importante colocar números ali, né? Contratar tantas pessoas LGBT. Existem alguns concursos, não estou falando nem só da categoria bancária, porque não adianta você contratar um ou dois, né? Que eles vão ficar ali como se estivesse numa estante, todo mundo olhando, né? Então, esse tipo de prática acaba aumentando, sim, a discriminação, né? Você contratar uma pessoa negra, isso não basta para cumprir com todo o problema histórico e estrutural que temos em relação a isso, e a mesma coisa em relação às pessoas LGBT que IAPN+. De um lado, a gente tem que pressionar, de fato, as instituições bancárias a criar comitês, a contratar mais pessoas LGBT, a criar espaços mais inclusivos, mas eu, de outro lado, completando o que o Sandro falou, eu acho importante outros dois pontos, né? A criação de políticas públicas, a gente precisa pressionar, né, os nossos governantes, né? Votamos, colocamos as pessoas ali em seus cargos, elas precisam ser pressionadas para criar políticas públicas para a população LGBTQIA+. E outro lado também é a justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho hoje, a gente ainda tem poucas ações discutindo discriminação. Isso porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa tem medo de levar isso ao judiciário, né? A pessoa tem medo de conversar com o seu gestor que sofreu preconceitos, sofreu transfobia. Então, assim, o sindicato também tem papel importante nisso, pelas suas assessorias, né? Criar canais para receber essas pessoas que sofreram e são vítimas de homofobia, transfobia, justamente para acesso à justiça. Mas as pessoas, de fato, têm medo, inclusive pela falta de espelhamento, né? Que é uma expressão importante. Elas olham o judiciário e não encontram uma pessoa igual a ela ali, né? A mesma coisa, uma pessoa é contratada, vai trabalhar numa agência, olha ao seu redor, não tem uma pessoa como ela ali. Falta esse espelhamento. Então, a contratação de uma ou duas pessoas, isso não resulta em cumprir o que a gente está aqui discutindo, né? Que é, de fato, um ambiente seguro e inclusivo. Na Justiça do Trabalho, eu não sei se a gente vai falar sobre isso depois, aí eu não, pode falar. Na Justiça do Trabalho, como eu falei, existem poucas ações ainda, então é importante que as pessoas busquem o seu sindicato, né? O sindicato abre esse espaço para as pessoas chegarem e levarem às assessorias jurídicas esse tipo de prática, até para o ingresso de reclamações trabalhistas. Na Justiça do Trabalho, espelhando o que aconteceu no CNJ, houve a criação de um protocolo para atuação e julgamento pela Justiça do Trabalho. Foi feita sob a presidência do ministro Lélio Bentes, né? Houve participação da sociedade, um dos advogados que participou fui eu, né? Foram poucos advogados, mas eu participei da criação desse protocolo, né? Junto ao Instituto Lavoro, que também faço parte, e a gente criou, né,
um protocolo com várias cláusulas, vários pontos a serem observados pela Justiça do Trabalho em relação a pessoas pretas, quilombolas, povos originários, população LGBT, pessoas com deficiência, pessoas obesas também, né? Existem vários pontos aí que são necessários. Esse protocolo é essencial, né? Mas a gente sabe que não adianta colocar no papel. Eu estou até com ele aqui, olha, acho que dá para ver. Uhum. Dá sim. Eu carrego porque eu ajudei a criar e a gente já tratou disso também, né, Vicente? Eu acho que é importante a gente ter isso só no papel. A gente precisa levar isso para a prática, né? Cobrar essa prática pela Justiça do Trabalho, para ter uma Justiça do Trabalho que receba, acolha a pessoa que é vítima de homofobia, por exemplo, mas também nos escritórios, nos sindicatos, né, que eles utilizem esse protocolo para conseguir alcançar mais pessoas que são vítimas de violência em face da sua orientação ou gênero. Eu acho que nesse ponto, de fato, é um outro elemento, né? Não só a figura do empregador, né, os problemas que a gente está dizendo, mas também o que a gente pode fazer dentro do sindicato, com as assessorias jurídicas, né, e o ajuizamento de ações. Porque isso é importante, Vicente. Muitas vezes a correção é para o bolso, né? Se a gente mexer no bolso do empresário, isso pode ajudar. A gente sabe que instituição bancária, às vezes a indenização é tão pequena que não vai resolver, mas acho que de pouco em pouco a gente consegue criar um histórico importante para acabar ou pelo menos minimizar essa discriminação. Eu acho que isso a gente até conversou a semana passada, Sandro, no encontro que nós fizemos da Rede Lado, e a gente faz 2 encontros anuais, e nesse encontro até a gente conversou um pouco sobre isso, e combinamos que nós vamos fazer um e-book, vamos reunir decisões judiciais de todo o Brasil, porque são 27 escritórios que fazem parte da Rede Lado. A gente vai reunir decisões que tratem de discriminação, tanto de gênero como de raça, né? E de outros tipos de discriminação. Uhum. Porque a gente tem processos, né, dos escritórios todos que tratam desse assunto, processos variados, seja de dano moral, seja de reintegração, porque a pessoa foi demitida por discriminação, tem uma série de questões, e que a gente acaba perdendo elas nos seus... cada um perde no seu umbigo, né? Fica cada um com ele, ou troca com um colega mais próximo e tal. Então, reunir isso para até contribuir. A questão do protocolo também, que o Eduardo acabou falando, eu acho que ela é fundamental. Aqui no sindicato, Eduardo, a gente está construindo um protocolo, tá, com uma assessoria específica que vai procurar também fazer esse protocolo. Não só, e isso também o Eduardo colocou, né, que não adianta a gente também ficar daqui a pouco criticando os bancos ou os grandes empregadores, e a gente também não ter uma política de combate à discriminação nos nossos espaços, né? Tanto nos escritórios como nos sindicatos também, né? O sindicato também é um ambiente que também ele está dentro da sociedade, também é um ambiente que muitas vezes acaba reproduzindo questões de discriminação também, que é fundamental que a gente consiga combater de alguma forma. Então, a gente também tem que construir esse protocolo para ser aplicado para as entidades e para os escritórios como empresas mesmo, né? Que eu acho que também é uma prática e é uma coisa importante. Eu queria só fazer um adendo disso aí. Nessa questão toda que é importante que o Vicente está colocando, é importante também dentro da estrutura dos sindicatos, né, reiterando isso, que tem em seus quadros os dirigentes sindicais LGBTQIAPN+, homens negros e negras, pessoas trans, então toda a diversidade, né? Dentro das estruturas do sindicato, os dirigentes sindicais, a gente busca isso também nas agências bancárias que tiver, e o quadro de funcionários também. É bem importante chegar um homem, uma mulher trans, né, e se ver
naquele ambiente de trabalho. A gente, como o Vicente falou, a gente está cobrando dos bancos, mas a gente também tem que colocar isso. Esse lugar de fala dos dirigentes tem que acontecer dentro das estruturas dos sindicatos aí, né? Porque é importante, traz inovação, a transformação dentro do ambiente de trabalho e uma série de outros quesitos aí que são bem relevantes. E entender as pautas, né? Eu acho que é isso. Quando a gente está falando aqui e quando a gente no programa, na abertura do programa, o Sandro colocou o lugar de fala dele. E eu acho que isso é fundamental, porque essa pauta é uma pauta que ela atinge uma parte da categoria bancária. É evidente que ela não é uma pauta, e isso também é um debate que a gente tem, né? Que é a interseccionalidade das pautas que se estabelecem. É evidente que a pauta de respeito à diversidade e a pauta antirracista, ela não pode ser retirada da pauta anticapitalista ou da luta por melhores condições de trabalho, né? Uhum. Mas sim, ela também tem que ser respeitada, né, Eduardo? Isso volta à expressão que eu falei, espelhamento. Nós temos como prática aqui em Brasília, não só em Brasília, em todos os nossos escritórios e sindicatos que atuamos diretamente. Por exemplo, uma mulher que sofre assédio, ela será atendida por uma mulher. Exato. Né? Se há um caso de racismo, pelo nosso grupo antirracista. Pessoas LGBT, pessoas trans, também pelo grupo. Eu já atendi mulheres trans no sindicato. A gente acolhe e quem atende são pessoas LGBT, né? Porque a gente sabe pelo menos um pouco, né? Quando a população quando é uma pessoa trans, uma pessoa travesti, o problema é muito maior, a gente sabe, né? Enfrentamentos, as consequências da violência são maiores. A gente tem essa tendência a gente tem como regra, né, uma pessoa LGBT atender uma pessoa LGBT justamente para trazer esse acolhimento, né, esse espelhamento. Porque chega uma pessoa trans para ser atendida e senta na frente de um homem cisgênero, heterossexual, casado, com 2 filhos, enfim, né? Isso é complicado. Essas pessoas precisam aprender, nós precisamos aprender muito ainda, né? Nós, gays, lésbicas, a gente ainda tem muito a aprender em favor da nossa categoria, da nossa população, mas o restante tem muito mais a aprender, e isso parte de todos esses cenários que a gente falou também. Eu acho que é mais do que aprender, né? É reconhecer que não vai conseguir fazer esse atendimento corretamente. Eu faço esse reconhecimento hoje, tá? Que talvez eu não fizesse, porque não tinha nem esse letramento há 15, 20 anos atrás, mas hoje eu tenho esse reconhecimento que eu não consigo fazer esse atendimento adequado se eu tiver numa situação que eu tenha uma questão antirracista, por exemplo, que eu tenha que enfrentar isso. Ou eu não consigo fazer esse atendimento adequado quando eu estou tratando de uma questão de diversidade. Uhum. Ou com uma questão de... Mesmo uma questão... Ou também uma questão de assédio sexual. Tá? Eu não consigo fazer esse atendimento adequadamente. Tá? Então, eu acho que esse reconhecimento, Eduardo, ele é fundamental, e é fundamental com que os escritórios de advocacia, as assessorias jurídicas dos sindicatos e os sindicatos, entende? Porque também é isso. Quer dizer, uma situação de assédio sexual que uma colega bancária sofreu dentro de um banco, se ela vai ser atendida por um diretor homem dentro do sindicato, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tenha certeza que não vai dar certo. Então, a gente e por isso que a construção destes protocolos é fundamental que a gente faça. Sim. Gente, eu quero agradecer demais a participação dos nossos convidados, do Sandro Rodrigues, bancário do Itaú Unibanco, diretor da pasta de diversidade e combate ao racismo aqui dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Agradecer demais também a presença e a participação do Eduardo Henrique, advogado, sócio da LBS Advogadas e Advogados, e aqui no nome já está também, e é o nome do escritório, já é um exemplo de inclusão, né? De inclusão, enfim, de cuidado, né, que os colegas da LBS têm. Agradecer muito também a participação
da Bia Garbellini, que é diretora de juventude da Contraf, diretora da nossa diretoria aqui de diversidade também, dos sindicatos bancários. E dizer que esse foi o podcast Eu Tenho Direito, uma produção do Sindibancário junto dos escritórios de advocacia credenciados pelo sindicato. Na apresentação, eu, Antônio Vicente Martins, na produção junto comigo, a Laís Escher, na técnica, o Diego Dornelles, a coordenação de comunicação é da Aline Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Até a próxima! Salve, salve!